Romanos 8, 31 a 39. A carta de Paulo aos Romanos, sabidamente, é a mais extensa das suas epístolas e eminentemente carregada de teologia e doutrina. Em todas as epístolas, Paulo trabalha tanto a questão de ordem prática, procedimental, comportamental, como o crente deve viver, falar, negociar, conviver, mas também trata da questão basilar, fundamental. Por que nós vivemos assim? Porque a nossa vida é diferente. Porque a gente não deve mentir, corromper-se, corromper a outrem. Porque nós devemos ser justos, corretos. Não é para ser melhor que ninguém, é porque temos uma nova natureza em Cristo. E isso nos é apresentado na doutrina, na teologia que é esboçada. E a carta aos Romanos é riquíssima disso. Desde o seu início, ainda na saudação comum do apóstolo Paulo, ele já vai elencando elementos de ordem teológica. Ele avança para tratar com muita propriedade da doutrina da justificação pela fé. Justificação pela fé é pedra de toque da igreja de tradição reformada, porque num tempo em que a igreja estava mais valorizando as obras dos homens do que a obra da graça de Deus, foi necessário então um movimento reformista. Vamos renovar, vamos reformar, vamos voltar às bases, e a base é esta: o justo viverá pela fé, ou aquele que é justificado pela fé efetivamente viverá. E Paulo vem trabalhando de maneira muito rica toda esta apresentação doutrinária, até chegar a este momento da sua carta, com uma página muito especial que a gente conhece, tantas vezes a gente já leu, já ouviu, já acompanhou alguma reflexão, e esse é o risco de trazermos assim uma reflexão sobre um texto tão conhecido que há de novidade nele. Mas o próprio Senhor Jesus disse que o escriba é como alguém que vai buscar na caixa do tesouro sempre coisas novas, né? E esse é o desafio que o Senhor nos dá. Mesmo um texto conhecido, clássico, mas de uma beleza maravilhosa. Eu queria convidar você a colocar-se em pé. Vamos ler juntos a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, do verso 31 até o final do capítulo, até o versículo 39. Leamos todos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Pai, esta é a Tua palavra, bendita, santa, poderosa. Acabamos de lê-la e queremos penetrar mais fundo, e queremos conhecer as maravilhas aqui contidas, e queremos ter a instrução do Senhor. Por isso, rogamos ao Teu Espírito Santo,
Espírito Santo inspirador das Escrituras, Espírito Santo iluminador das nossas mentes para trazer clareza nesta hora de meditação. Que cada qual aqui possa receber do Senhor a orientação necessária e, como povo que se chama pelo teu nome, todos nós possamos ser edificados nesta hora. Consola, conforta, anima, estimula aos teus servos, Senhor. Vem promover o teu reino de maneira crescente em nossos corações. Vem fazer-nos, ó Deus, vasos cada vez mais úteis na tua casa. Torna-nos, ó Deus, de maneira também crescente, luzeiros deste mundo que se acha em trevas. Assim nós te suplicamos, agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar os nossos lugares. No verso 37, o apóstolo Paulo, depois de mencionar o Salmo 44, versículo 22, diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Se você é como eu, não gosta de perder nada. Como é ruim perder alguma coisa, né? Principalmente quando nós estamos precisando daquilo e sumiu, né? Lógico que é só lá em casa que isso acontece, mas é comum dizer: onde é que está o meu negócio? E eu costumo dizer assim: olha, o teu telefone, o teu relógio, o teu documento não tem perna, deve estar aonde você deixou. E como é que a gente lembra, né? Como é difícil. E não é que exatamente na hora que você não estava precisando daquilo você acha. Deve ser pegadinha do Senhor, né? Para a gente ficar mais atento, alguma coisa assim. Então a gente não gosta de perder nada, especialmente quando nós estamos competindo, quando nós estamos disputando alguma coisa. Eu não gosto de perder para o ímpar, só para você ter uma ideia, né? Brincadeira boba, né? Nós estamos aí às vésperas de mais um pleito eleitoral. Eu tenho sido muito consultado. E aí, pastor, em quem que a gente vota? Eu disse: não sei ainda. Estamos analisando, estamos avaliando. Hoje mesmo pela manhã, conversando com um casal, irmão nosso aqui da igreja, no almoço, eu disse: a parada está dura, porque desta vez nós temos que escolher tanta gente, né? São pelo menos, acho que 7 nomes, né? Presidente, senador, governador, deputado federal, deputado estadual, só 5 nomes, né? É que presidente tem vice, governador também tem vice. Acho que foi isso. Mas a gente não escolhe, né? Vem no pacote, vem fechadinho. São 2 senadores. Então, são 6 de saída, né? Mas eu acho mais interessante é o seguinte: às vezes alguns comentários que a gente ouve, eu leio nas redes sociais, as pessoas estão querendo apostar no cavalo certo, né? Não, esse que vai ganhar. Então é esse que eu vou, né? E será que é a melhor escolha? Porque a gente não gosta de perder nada. Desporto, então, partida de futebol, seu time, você quer que ganhe, e está certo, né? É da nossa natureza. Por isso é muito estranho que Jesus tenha dito: quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Como é que é o negócio? Para ganhar tem que perder. Que linguagem estranha é essa? O que Jesus está querendo dizer com isso? Quem quiser ganhar a vida vai ter que perder. E aí a gente penetra um pouquinho mais a fundo no texto e percebe que Jesus está dizendo: quem quiser ter vida verdadeira tem que investir essa vida em alguma coisa, tem que se dedicar à obra do Senhor, tem que gastar o seu tempo em prol do reino, tem que arregaçar as mangas e servir à causa do Mestre. Não pode ficar acomodado pensando que está poupando a vida. Não. Quem poupa a vida está perdendo a vida. Quem se desgasta em favor da glória de Deus, esse está efetivamente ganhando. Mas esse texto não fala de Romanos, capítulo 8, propriamente de o perder ou ganhar, de ser derrotado ou de ser vitorioso. Porque a expressão bíblica é: somos mais que vencedores. Se é da natureza humana ser vitorioso, querer ganhar, não perder,
não ser derrotado. A palavra de Deus para nós nessa noite suplanta esta expectativa, eleva o nosso degrau. Não é questão de ser vencedor, é ser mais que vencedor. E esta ideia deve calar fundo no nosso coração, porque eventualmente nós podemos perder algumas coisas. Como Jesus disse, quem quiser ganhar tem que perder, tem que gastar, tem que investir, tem que dar de si, não pode ser reticente, não pode claudicar, tem que avançar. Mas o importante é que nós somos mais que vencedores. Ainda a título introdutório, o apóstolo Paulo não está dizendo que nós seremos, que nós viremos em algum tempo a ser, que estamos na expectativa de um dia, quem sabe, talvez, com muito esforço, com muito empenho, com as coisas dando certo, com tudo se ajustando, a gente vai ser vencedor. Ele diz, nós somos. O verbo está postado numa condição presente, algo que já vem conosco, algo que nos foi conferido quando conhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Quando o Espírito Santo, por esta razão, veio habitar os nossos corações, tornamo-nos mais que vencedores. Mas eu tive percalços na vida, eu tive lutas, eu tive perdas aqui, ali, acolá. Não tem problema, você sempre foi mais que vencedor em Cristo Jesus. Portanto, não é uma condição futura, é uma condição presente, que acompanha a você, chova ou não, faça frio ou calor, esteja só ou acompanhado, somos mais que vencedores. E para pontuar o ensino a nós nesta noite, vamos aqui extrair algumas lições muito especiais. Mais que vencedores, primeiro de tudo, apesar das adversidades, apesar das contrariedades, apesar das situações que não contávamos, surpresas desagradáveis, coisas que nos tomaram de assalto, que roubaram a nossa alegria por um tempo, que nos orfanaram de determinadas oportunidades. Apesar das adversidades, somos mais que vencedores. E Paulo, nos versículos 35 e 36, ele faz um rol de adversidades. E eu queria, num rápido exame, não há tempo para detalharmos por demais isso aqui, avaliar com você em que medida você também não faria parte ou não teria um rol como esse na sua história de vida. E Paulo diz ali: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E como um corolário de tudo isso, a citação do Salmo 44, somos entregues à morte o dia todo, como ovelhas para o matadouro. Fechando a conta, respaldando a parede, chegou no limite. Há pelo menos 7 coisas Paulo disse antes, e que eventualmente a gente diz: isso aí comigo também sucedeu comigo. Tribulação, vida atribulada. Parece que não dá tempo nem de respirar, né? Porque às vezes a vida da gente é assim: um dia difícil, outro mais fácil, o seguinte difícil, o quarto mais fácil, um dia com problema, outro dia sem problema, o terceiro dia com problema, o quarto sem problema. Mas parece que tem períodos na nossa vida que é assim, né? Um dia com problema, o segundo dia com problema, o terceiro com problema. Quando você olha para trás, a fila está grande. Os próximos 30 dias só tem problema na fila. É uma tribulação atrás da outra.
São situações que mexem com a nossa saúde, saúde física, saúde financeira, relacionamentos atribulados, conflitantes, críticos. Nada está dando certo. Que lástima. Paulo avança, angústia. Angústia aqui tratada dentro de uma perspectiva eminentemente espiritual, mas há profissionais da área da saúde psíquica aqui, psicológica, e também isso é visto sob esta ótica desta notável ciência também, em que o coração está parecendo que vai sair pela boca, e a gente faz um diagnóstico clínico, e não é que diz que a gente está ótimo, que está tudo bem, né? Exame de sangue, nota 1000, né? Exame de imagens, então diz, mas isso é corpo perfeito, porque não é problema do corpo, é do profundo do ser. Como eu disse, a figura assim, o coração parece que vai sair pela boca. Talvez nos identifique melhor com isso. Quem já não passou por tempos dessa natureza? E Paulo vai mais, ele fala perseguição. Não é mania de perseguição, não é aquela enfermidade que abala muita gente pensando que está todo mundo perseguindo a gente, está todo mundo querendo puxar o tapete da gente. Não, você está sendo perseguido lá no seu local de trabalho, pelo seu comandante, pelo seu chefe, pelo seu empregador. Pode ser o inverso, você que é o patrão e os teus empregados estão te perseguindo. Você está sendo perseguido por um professor na sua escola, pelas suas convicções, quem sabe. Isso acontece, a gente sabe disso. Há umas certas imposições aí hoje do currículo acadêmico, desde as mais elementares unidades escolares até as mais elevadas. A cartilha é essa, tem que rezar por essa cartilha que às vezes ofende as nossas convicções, e aí você quer se impor aquilo que é matéria de fé, é instrução familiar, e você não aceita as ideologizações que estão sendo propugnadas, você é perseguido por amor à fé, por amor a Cristo. Tribulação, angústia, perseguição, fome. Viver num país que tem tanta comida e há pessoas passando fome é algo terrível. Já se disse que metade da humanidade morre de fome e a outra metade morre de comer demais. Se a gente acertasse o cardápio, né? Ninguém morria de comer demais nem de comer de menos. Paulo passou por isso. Paulo passou privação alimentar. Paulo foi encarcerado, perseguido, e muitas vezes não tinha a alimentação necessária. Nudez. E por favor, é nudez, não são nudes, né? Capacidade que as pessoas tiveram agora de transformar uma realidade que é clara, óbvia, em algo pornográfico, né? Nudes é pornografia. Vamos falar claramente, não ter dúvida. Nudes é pornografia. Agora, nudez, como Paulo diz, ele chega a descrever na carta a Timóteo, a segunda carta, pedindo que trouxesse a sua capa. Era inverno, ele estava passando frio. Nós moramos numa cidade fria. Essa semana vai fazer mais frio do que fez a semana passada. Pessoas que podem estar padecendo. Às vezes a gente recebe pessoas que vêm de outras regiões do país. A gente chega aqui, eu vou arranjar um casaco para você, que você não vai aguentar aqui. Você está achando que com essa camisa aí você vai suportar, né? A gente tem que ser solidário. Perigo, espada. E talvez você possa fazer uma outra lista. Tem a sua lista. O importante é que, apesar destas adversidades, somos mais que vencedores. Alguém olhando de fora, com um olhar mundano, pode nos tomar por desgraçados, ou seja, sem qualquer graça de Deus. Mas ao contrário, nós somos os agraciados por Deus, porque mesmo passando por aflições, nós ainda dizemos: a tua graça nos basta, Senhor. Os espinhos na carne aí estão, espinhos que ferem a nossa alma, espinhos que machucam o nosso ser mais íntimo,
mas o Senhor, Ele nos traz o alívio pela sua graça. Então nós podemos dizer como o apóstolo Paulo: somos mais que vencedores, apesar das adversidades que estão aí, que estão conosco, cada qual com a sua, com este rol semelhante, um outro mais ou menos, não importa. Você conhece a sua luta e o Senhor conhece também, mas saiba, você ainda é e continuará sendo mais que vencedor por intermédio de Cristo Jesus. Segunda lição para nós: Paulo não apenas diz que nós somos mais que vencedores apesar das adversidades, mas ele diz que nós somos mais que vencedores na súplica de Cristo, na intercessão de Cristo, na oração de Cristo a nosso favor. Versículos 32 a 34, Paulo diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, Pai, antes por todos nós o entregou, se ele fez isso, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aí ele indaga: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É uma pergunta retórica. Quem é que vai tentar acusar os eleitos de Deus quando Deus, o Pai, que não poupou a seu filho, antes por nós o entregou? E por isso mesmo a gente sabe que se ele deu o filho, ele vai dar as outras coisas. Quem é que vai ter coragem de levar o crente a pensar que ele é um condenado, que ele está sendo acusado? E ele ainda completa: é Deus quem o justifica. No verso 34 ele retoma esta ideia com uma pergunta semelhante: quem os condenará? Quer dizer, existe a acusação e depois tem a condenação. E o pensamento é o mesmo: se o Pai não poupou o Filho, que veio morrer em nosso lugar, para que nós possamos constituir o seu povo e celebrar a mesa do Senhor, sabendo que Ele nos purifica dos nossos pecados, alguém vai tentar nos acusar? Alguém vai tentar nos condenar? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O fato é que é mais do que uma pergunta retórica: quem intentará? Acusação e condenação. O diabo tenta fazer isso, intenta fazer isso. O diabo quer apontar o dedo em riste à face de cada um de nós, dizendo: você é um pobre pecador, não há esperança para você. Veja, você está esforçado, mas não adianta nada. Larga a mão disso. Você tem desejos, paixões que estão no seu coração, que são mais fortes do que você. Deixe extravasar esses seus interesses. Gostei muito das poucas postagens que a gente pode extrair aí desses meios sociais, mas uma muito curta que dizia assim: se te faz feliz, não se importe, aproveite bem. Lá embaixo, assinado o diabo. E tem gente que pensa assim: está me fazendo bem, estou me sentindo feliz, não importa se a igreja diga que é pecado. Não é a igreja, é a palavra de Deus que diz que tal comportamento, tal atitude é pecaminosa. Não é questão religiosa, não é questão eclesiológica, não é questão de estrutura de igreja. É a palavra do Senhor que diz o que é, o que não é. E nós muitas vezes somos influenciados, mas nós somos mais que vencedores diante dessas intenções, dessas tentativas de nos acusar diante do Criador, de nos condenar perante Ele, porque o Senhor Jesus suplica, intercede por nós junto ao trono de graça. O autor aos Hebreus vai dizer que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque Ele assumiu a nossa humanidade, Ele sabe o que é ser gente de carne e osso, Ele sabe o que é ser tentado, mesmo sem ter caído na tentação, sem ter pecado, e Ele intercede por nós. Esse era o papel do sumo sacerdote. O profeta era o pregoeiro, o profeta era o mensageiro,
O profeta pregava a palavra de Deus, às vezes com uma ênfase muito grande, assustadora, aterradora. O sumo sacerdote era o que orava, sacrificava ao Senhor. O profeta falava em nome de Deus para o povo. O sumo sacerdote, o sacerdote em geral, entre eles o sumo sacerdote, que tinha esse papel exponencial, ele era quem falava pelos homens diante de Deus. Jesus é o sumo sacerdote acima de qualquer cogitação. Ele assumiu esse lugar, e por isso Paulo vai dizer: o diabo tenta nos acusar e é mestre em nos condenar antecipadamente, mas ele não será efetivo nesse seu mistério, porque é Cristo Jesus quem morreu e mais ressuscitou, venceu a morte e o pecado, e é Ele quem está à destra do Pai, fazendo o quê? De braços cruzados, admirando, vendo a vida passar. O Brasil vai ter eleições lá esse ano. Coitada dessa gente, né? Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. E quando caímos, e quando pecamos, e quando falhamos, e quando o próprio diabo pode vir querer, como eu disse, com o dedo em riste, nos acusar, Jesus volta-se para o Pai e diz: eu morri por ele lá na cruz. Perdoa, purifica-o do seu pecado, lava-o completamente. Ele intercede por nós. Por isso, mesmo que a gente às vezes vá a reboque e tropeçando e se lamentando e está tudo difícil, somos mais que vencedores na súplica de Cristo, porque Ele é que intercede por nós. Às vezes nós pedimos que determinadas pessoas intercedam por nós em alguma empresa ou um órgão governamental, alguém que tem influência, né? Você tem o melhor intercessor de todos, que é o Senhor Jesus, que intercede junto ao trono de graça. Apesar das adversidades, somos mais que vencedores. Na súplica de Cristo somos mais que vencedores. Mas eu finalizo para afirmar: porque Deus tomou o nosso partido, somos mais que vencedores. Os partidos estão aí, os partidos e os partidários. Vamos ver desfilar diante dos nossos olhos na propaganda política esses próximos 40 e poucos dias até as eleições. O propagandismo, o marketing, a melhor maneira de apresentar o produto político é o seu mistério. E nós somos instados a tomar um partido, mesmo que a gente não seja filiado a esse partido ou tenha, ao fim e ao cabo, mais admiração por esse, por aquele candidato, a gente vai ter que escolher. Até não escolher é escolher. Eu quero dizer para você o seguinte: se ausentar, se abster de votar, é dar curso a que as coisas permaneçam como estão. O custo da democracia foi muito grande. Talvez nós estejamos ainda aprendendo, precisamos aprender muito mais a exercer esse direito que nos foi dado. É direito, mas é preciso que a gente o exerça de verdade. Então, nós vamos tomar um partido no final, mesmo que não tenhamos que fazer profissão de fé sobre ele. Graças a Deus, a única profissão de fé que o crente tem que fazer é perante o Senhor Jesus Cristo, confessá-lo como único e suficiente Salvador. As demais coisas são escolhas mutáveis, que para algumas pessoas parece que escolher determinado partido é como se fosse uma profissão de fé. Mas nós vamos escolher um partido. Aqui a palavra de Deus está dizendo algo diferente. É Deus quem toma o nosso partido. É Deus que se torna partidário nosso. É Deus quem assume o nosso lado sofrido, lado dorido, lado sacrificado, lado lamentável. Por isso Paulo termina esta exposição do capítulo 8 com um legado poético, maravilhoso. E ele diz assim: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só que ele só pode dizer isso aqui no final, porque no começo ele fez uma pergunta retórica, e essa é retórica mesmo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, se Deus tomou o nosso partido, se Deus decidiu desde antes da fundação do mundo escolher-nos na nossa fragilidade, na nossa fraqueza e constituir-nos o seu povo, então nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode demover o Senhor de declarar-nos mais que vencedores por meio de Cristo. Que nós possamos assumir esta mensagem de maneira muito particular, muito íntima, muito profunda. Talvez até diante de situações bem específicas que estejamos vivendo. Estamos no espírito derrotista, acabrunhados, tristes, lamentando para todo lado. O crente foi constituído como alguém que é mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Seja esta a sua bandeira, seja este o seu lema. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.